Salvete. Temos estado a falar ultimamente no sistema verbal latino e temos falado essencialmente de tempos: presente, pretérito imperfeito, futuro imperfeito. Importa, no entanto, explicar uma coisa importante em relação ao sistema verbal latino. É que, além do tempo, também o aspecto verbal é importante. O aspecto verbal tem que ver com se a ação está concluída ou não, se a ação é duradoura ou, pelo contrário, é pontual, se está perfeitamente definida no tempo ou não. Portanto, resumindo, aspecto verbal tem que ver com a ideia de ação concluída ou ação não concluída. Como é que isto se faz em latim? Vamos ver já a seguir. Em latim, então, infectum, uma palavra que significa inacabado, tal como esta estátua que aqui vemos, embora, neste caso, ela não esteja propriamente inacabada, está mutilada, mas, enfim, entendem aquilo que eu quero dizer. Então, infectum designa ações indeterminadas no tempo, ações que se prolongam no tempo, ações que não sabemos quando começam e ou quando acabam. Por outro lado, o perfectum, que em latim significa acabado, é daqui que deriva perfeito, em português, de resto, como podem ver, então designa ações perfeitamente delimitadas no tempo, que sabemos quando começaram, quando acabaram, ou ações, como veremos, eventualmente até no futuro, mas com uma localização perfeitamente delimitada e precisa. A que tempos correspondem estes aspectos? Porque uma coisa é o tempo verbal, outra coisa é o aspecto, não é? Como espero ter conseguido explicar. Portanto, o presente, em todos os seus modos, está incluído no aspecto do infectum. O presente designa, enfim, como todos sabemos, ações que estão a decorrer neste momento ou que começam a decorrer neste momento e não sabemos exatamente quando é que acabam. Portanto, há sempre esta ideia de indefinição e indeterminação temporal. Ou aspectual, melhor dizendo. Por exemplo, scribit, escreve, ou scribat, escreva. Também poderia incluir aqui o infinitivo. Claro, o infinitivo é um modo, e neste caso o infinitivo presente é um modo do infectum, e podia ter também incluído o imperativo, que veremos de resto em breve. Quanto ao pretérito imperfeito, designa, como sabemos, ações que se prolongam ao longo de um tempo que pode ser ou não indeterminado, mas que são ações prolongadas no passado, um hábito que se tem, que se faz regularmente, algo que se começou a fazer e ainda não se acabou, algo que se fez e durou bastante no tempo. Enfim, todos sabemos que scribebat, escrevia, pode ter todos estes sentidos e ainda outros. Scriberet, o imperfeito conjuntivo, escrevesse, também tem todas estas indefinições associadas. Por outro lado, o futuro imperfeito, o último que vimos, indica ações indeterminadas no futuro. Eu irei, mas quando eu digo eu irei, eu escreverei, ou como nós até falamos mais normalmente, eu vou escrever, por exemplo, eu vou fazer, implica sempre uma ideia de indefinição. Podemos até saber quando começa, mas não temos a certeza de quando acaba. Ou então uma ação que se prolonga no tempo. Scribet, escreverá. Quanto ao perfectum, são tempos que ainda não sistematizamos nestas nossas brevíssimas aulas, mas designa então ações perfeitamente delimitadas, perfeitamente localizadas no tempo. É o caso do pretérito perfeito, escrevi. É o caso do pretérito mais que perfeito, tinha escrito, havia escrito. E é o caso do futuro perfeito, que designa uma ação perfeitamente delimitada no futuro. Por exemplo, amanhã já terei lido este livro. Portanto, amanhã, que é um momento perfeitamente delimitado no tempo, ainda que seja no futuro,
a ação de ler o livro já estará concluída. E, portanto, neste caso, podemos dizer que se trata de uma ação perfetiva, ou de um aspecto perfetivo, na medida em que é algo que está perfeitamente delimitado no tempo. E por hoje é tudo. Foi apenas uma brevíssima explicação que espero que tenha sido clara sobre o que é o aspecto verbal em latim. Claro que tudo isto se aplica à voz ativa, mas também à voz passiva, e nós vamos ver a voz passiva do infectum ainda antes de começarmos a ver o perfecto. Valete! Adeus, até à próxima.